a mais uma sala, a nossa sala de número 60, hein? E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Êxodo, essa história linda e de revelação, né? Do poder de Deus, de como age a forte mão do nosso Deus, de como Ele vai livrar, né? o povo dele da mão dos escravos, da mão dos egípcios, né? Daquela vida escrava que eles tinham, e vai levá-los de volta à terra que um dia o patriarca, né? Um dia o patriarca Abraão passou por ali. Mas como Deus tinha falado, ele iria peregrinar, mas voltaria. Então, nós estamos aqui na expectativa, né? De como será esse retorno, enfim, rumo à terra prometida. Bom, então nós vamos agora abrir nossas Bíblias, Êxodo capítulo 5. Vamos ver aí como que Deus ele vai quebrantar o coração de Faraó. A princípio, o próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó, né? Mas tudo tinha um propósito e nós vamos entender isso juntos. Abra aí em Êxodo, capítulo 5. Antes, vamos fazer nossa oração. Senhor amado, Senhor querido, rendo graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por estarmos aqui, reunidos nessa sala de leitura diante da Tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir então com a nossa leitura. Uma leitura histórica, algumas coisas eu fiz aqui algumas anotações, vou mandar para vocês depois. Então, algumas coisas que ajudam na interpretação dos textos, eu vou falando. Aquilo que for só realmente histórico, a gente vai fazendo uma leitura e assim avançando com o nosso plano, porque tem muita coisa ainda esse ano para a gente interpretar, à luz da própria palavra de Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor? Para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir. Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. Olha só, que coisa, né? Debochado, né? E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, rogamos-te. 3 dias de jornada para o deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste ou com espada. O rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas. E no mesmo dia, Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: Já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos, como até agora. Que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta poreis sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Deixai-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem e não considerem palavras vãs. Então veja, isso aqui é uma estratégia, né? Isso aqui é uma estratégia de um líder que quer escravizar o seu povo. É um princípio, inclusive, usado em alguns grupos, né? Algumas seitas que querem fazer com que as pessoas fiquem presas àquilo ali, que não consigam enxergar mais nada, né? Então, enche a pessoa de coisas, de trabalho, para que ela não tenha tempo para fazer mais nada. O que acontece? Moisés e Arão vai falar com o Faraó, e enquanto Moisés e Arão estão lá falando com o Faraó, o povo está na expectativa, achando que vão ser liberados, e aí para o trabalho. O Faraó fala: tá vendo?
Esse povo é muito, e você está fazendo todo esse povo parar de trabalhar. Estão ociosos, né? Então vamos fazer o seguinte, vou dar mais trabalho para eles. E mandou tirar a palha, porque a palha que era misturada ali, né, com barro e tal, para poder fazer tijolos. E a palha era fornecida para o povo hebreu. Nesse caso agora, Faraó disse que eles deveriam continuar fabricando a mesma quantidade de tijolos, porém eles que deveriam ir atrás da palha. Eles não iam mais receber a palha. Que coisa, né? Aumentou de fato o trabalho. Versículo 10. E saíram os capatazes do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, ide vós mesmos, ajuntai a palha onde a achardes, mas nada de vosso trabalho será diminuído. Assim, o povo se espalhou por toda a terra para juntar restolho em vez de palha. Restolho era pior ainda de colher. A palha, quando eles colhiam ali a espiga do milho, ainda ficavam ali algumas palhas, né, fáceis de pegar, ou aquelas que caíam pelo campo. O restolho era aquelas palhas ainda grudadas nos caule, aquela que ficava depois de queimar um campo, enfim, era mais difícil, teria que arrancar realmente. O trabalho deles aumentaram, e muito, e muito. Versículo 13. E os capatazes os apressavam, dizendo: Cumpri vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha, e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: Por que não cumpriste vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Não se dá palha aos teus servos? E eles nos dizem: Fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Falando para Faraó, são eles que não nos dão a palha. Mas ele disse: Vós estáis ociosos, Por isso dizeis: Deixar-nos ir fazer sacrifício para o Senhor. Portanto, agora ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. Vocês não vão receber palha, mas vocês vão ter que cumprir a quantidade de tijolos que vocês fabricavam por dia, a mesma quantidade. E os oficiais dos filhos de Israel notaram que eles estavam em uma má situação depois que foi dito: Não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão, que estavam no caminho, quando vinham de Faraó, e disseram a eles: O Senhor olhe para vós e julgue, porquanto fizeste que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trataste tão mal a este povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste o teu povo. Moisés não estava entendendo nada, né? Então agora Deus vai falar com ele. Capítulo 6. Veja, versículo 1. Então Moisés disse, me desculpe. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da terra. Vocês já sabem, né, que forte mão, nós já lemos isso em Êxodo capítulo 3, forte mão representa a mão do Senhor, né? É pela mão do Senhor mesmo que iria obrigá-lo a liberar o povo. Versículo 2. E Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso,
Esse Todo-Poderoso, ele no original hebraico era El Shaddai. Talvez você já ouviu falar. El Shaddai. Então ele está dizendo aqui, ó, eu sou o Senhor. Esse Senhor aqui, ó, esse Senhor com a letra toda maiúscula é Jeová. Jeová ou Yahvé. Ele está agora mostrando o nome que está ligado à identidade dele. Quando ele se apresentou para Abraão, para Isaac e Jacó, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. Eu tenho todo o poder. Agora, Deus está falando para Moisés assim, ó, eu sou o Senhor. Jeová é o meu nome. Isso tem um significado. Deixa eu só concluir aqui o versículo, ó, versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Jeová, não fui conhecido a eles, ou não me dei a conhecer a eles como Jeová. Por que como Jeová? Porque é o seguinte, até então, Deus, quando apareceu para Abraão, para Isaac e Jacó, ele dizia, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que vou fazer de você uma grande nação. Mas até então, esse poder mesmo não tinha se manifestado da forma que iria se manifestar agora. A partir daqui, Deus está dizendo que eles conhecerão quem é Jeová, quem é o Senhor, quem é Deus. Ele está prestes a executar aqui o seu poder e a sua autoridade como Senhor, que é acima da vontade de qualquer pessoa. Então, Faraó não quer deixar vocês irem? Então, agora vocês vão conhecer quem é o Senhor. Quem é que tem autoridade nessa terra? Os patriarcas tinham ouvido falar do seu poder, recebendo promessas, mas Moisés e todo o povo agora, eles vão ter experiências e eles saberão que Deus é o Senhor, Jeová, Yahvé, que era um nome de identidade, assim, representando realmente o Deus soberano acima de tudo. Versículo 4. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã. Quer dizer, eu fiz uma promessa para eles, né? No caso, até então, era promessa. Agora eles vão ver o poder de Deus. Para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos tirarei, desculpe, gente, desculpe. Eu vou ler de novo aqui, tá? Ler uma letrinha errada, uma conjugação errada pode mudar todo o sentido. Perdão. Versículo 6. Por isso, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor. Então, está aqui sempre colocando agora, né? Vocês vão saber que eu sou o Senhor, vocês ainda vão ver, de forma realmente visível, um poder como nunca visto antes. Aqui Deus ele vai começar a se manifestar de forma soberana, maravilhosa, com sinais, com prodígios, com coisas que eles nunca viram. Até então era só promessa. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos trarei para a terra a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe ouviram, por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. Só tomar uma água aqui. Veja. Deixa eu só conferir aqui. Tudo ok, né?
Tinha falhado um pouco aqui a conexão, mas parece que está tudo ok. Veja, Moisés transmite para o povo o recado e o povo não dá ouvido. Por quê? Olha para o texto aí, ó. Por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. O povo estava tão angustiado. Sabe aquela coisa que às vezes a gente está em um estado de espírito, de angústia tão grande que a gente não consegue ouvir ninguém, dar ouvido para ninguém, acreditar em mais nada? Então, era assim que o povo estava. Mas isso serve também para nós, né? O bom de lermos essas histórias, uma história de relacionamento de Deus para com o povo, do povo para com Deus, é que isso mostra muito também quem nós somos, porque a gente é tudo a mesma massa, né? Somos seres humanos como eles também. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes Deus vai falar com a gente em meio à aflição, mas por causa da angústia a gente não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Precisamos fazer de tudo para nos manter sempre confiantes que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos fazer essa declaração pública? Vamos colocar aqui nos comentários. Vou colocar aqui, ó. Ele é o Senhor. Senhor com S maiúsculo. Coloca aí, ó. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Versículo 10. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouvirão. Como então Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? Veja, esse termo aqui, incircunciso, você vai perceber que, daqui para frente você vai perceber que esse termo, ele vai passar a ser usado como uma forma de expressar depreciação. É uma expressão depreciativa. Quando Moisés fala assim, eles não vão me ouvir, eu sou de lábios incircuncisos, é porque eu falei com o faraó não quis me ouvir, eu estou falando com o povo não quer me ouvir. Moisés está se diminuindo, Moisés está com aquela coisa, sabe, de comiseração, de se achar incapaz e tal. Você vai ver que essa expressão incircunciso, ela vai entrar em muitas outras ocasiões também. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Por exemplo, em Jeremias, vamos abrir aqui juntos em Jeremias. Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6, no versículo 10. Olha só. Jeremias disse assim, há uma profecia, né, que diz assim: A quem falarei e advertirei, para que eles possam ouvir? Eis que o seu ouvido é incircunciso, e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles uma desonra, e eles não se deleitam nela. Há também uma forma de falar sobre os inimigos, né, que eles também usavam essa expressão. Deixa eu ver aqui no livro de Juízes, no capítulo 14, versículo 3, olha só. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dai-me essa mulher tal. Então, quer dizer, usando sempre esse termo de depreciar, né? Sansão escolheu uma mulher que não fazia parte da família deles e falou: você vai escolher logo uma mulher dos incircuncisos? Também mais para frente aqui, no capítulo 15, versículo 18, a gente vai ver muito essa expressão sendo usada. E ele estava extremamente sedento e clamou ao Senhor e disse: Tu deste este grande livramento na mão do teu servo. E agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos incircuncisos? Quer dizer, uma forma de falar dos inimigos. Davi, diante do Golias, também fala: e quem é esse incircunciso filisteu para
para afrontar o exército, Deus vive, enfim. Então era uma forma de depreciativa, né, de falar. Bom, voltando aqui para Êxodo. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 6. Paramos aqui no versículo 12, né? Bom, então Moisés tinha falado, né, diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouvirão, desculpe. Como então Faraó não me ouviram? Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá? Que sou de lábios incircuncisos. Quer dizer, ele não vai me dar moral nenhuma. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por esposa a Joquebede. Então, vocês veem, gente, sempre que fala de genealogia, é com o fim de mostrar, né, quem era o pai, qual era a linhagem, de onde vem. Então, você vê que aqui a intenção era mostrar também de quem Moisés era filho. Ó. Versículo 20. E Arão tomou por esposa Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã e Citri. E Arão tomou para si Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana e Abisaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então, os cabeças, né, dos levitas são Arão e Moisés. Eu estou destacando isso que mais para frente você vai entender, tá? Que a tribo de Levi foi escolhida para o turno de sacerdotes e tal. É bom você já ir gravando essas coisas. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. E aconteceu, no dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como o Faraó me ouvirá? Vamos para o capítulo 7, desculpe, né? Capítulo 7. E o Senhor disse a Moisés: Vê, Moisés estava falando, né? Como que Faraó vai me ouvir? Ele não me dá moral nenhuma. Deus está dizendo para ele o seguinte, ó: Vê, fiste por um Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então Deus está falando assim, olha,
Veja, eu estou fazendo você como um Deus perante Faraó. Um Deus com D minúsculo, claro, né? Mas diante de Faraó, você vai ser como um Deus. Por quê? Por causa dos sinais que Moisés iria operar a partir de então. Então, Faraó não quer te dar ouvido? Você está sendo considerado um homem de lábios incircuncisos? A sua palavra é depreciativa diante dele? Então tá bom, agora você vai ter poderes de um Deus e Arão vai ser o seu profeta. Assim como um profeta fala das coisas de um Deus, Arão iria falar, né, iria transmitir os recados, ia ser um porta-voz de Moisés. Versículo 2. Tu falarás tudo o que eu ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Então veja, Deus em seu plano, em sua infinita soberania, e é isso que nós devemos nos atentar para isso. Deus, ele tinha por objetivo final libertar o seu povo? Sim, mas ele também tinha por objetivo final que o nome dele fosse glorificado, que o nome dele fosse exaltado. Moisés passou a ser como um Deus. As suas palavras seriam como as palavras de um Deus, poder e autoridade de um Deus. Só que Deus iria endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo sair da escravidão do Egito pelas palavras persuasivas de Moisés, e sim pelo poder de Deus. Teria que ficar claro que não foi por persuasão de Moisés que Faraó deixou o povo ir, mas foi pela mão forte do Senhor. Mesmo Moisés tendo ido falar várias vezes com Faraó, Faraó não vai deixar ir. O povo só vai sair de lá porque, por fim, Deus ele vai operar vários sinais, ele vai enviar várias pragas e vai manifestar o poder dele, ferindo, por fim, todos os primogênitos, fazendo algo que nenhum homem poderia fazer. Então, esse já era o objetivo de Deus em endurecer o coração de Faraó e também, né, para que se espalhasse os grandes feitos do Senhor. Até então, conhecido como o Deus Todo-Poderoso, que tinha feito muitas promessas, mas agora Senhor, Yahvé, Jeová, Senhor acima de todos. Então, essa era a forma que Deus estava se manifestando. Versículo 4. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante do Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante do Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então, Faraó também chamou os seus homens sábios, feiticeiros e os magos do Egito, também fizeram de maneira semelhante com seus encantamentos. Lembra? Nós falamos lá no livro de Atos do Simão, o mago, que tinha encantado toda uma cidade. Então, são essas coisas que iludem o povo, né? Essas coisas que deixam as pessoas iludidas. Então, Faraó também tinha os seus magos, que através lá das suas formas mágicas e ilusionistas, acabaram fazendo a mesma coisa que Moisés e Arão tinham feito até então, né? Versículo 12. Portanto, cada homem lançou o seu cajado e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir.
vai a Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele, e levarás na tua mão o cajado, que se tornou em serpente. E dirás a ele: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti dizendo: deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de água, para que se torne em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira, quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó ficou endurecido. Quer dizer, os magos, em uma certa porção de água, conseguiram também transformar a água em sangue, né? Através dos seus ilusionismos. Mas o coração de Faraó ficou endurecido, e ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. Vai chegar uma hora que os magos não vão mais conseguir fazer as mesmas coisas, fica vendo. E Faraó se voltou e entrou em sua casa. Nem pôs nisso seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber a água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Bom, a gente para por aqui. Nós estamos ainda em uma fase, né, de uma leitura histórica. Faz parte do nosso plano de leitura para entendermos bem. Depois do Êxodo, nós vamos voltar para o Novo Testamento e a sua mente já vai estar bem ajustada com essas coisas. Você vai ver que vai te ajudar muito nisso. Então, não desanime, não pare, não desista. Eu sei que às vezes essas leituras históricas não empolgam muito os ouvintes, mas é a palavra do Senhor. E o nosso compromisso não foi ler a Bíblia inteira? Vamos fazer isso. Estamos juntos, tá bom? Vamos juntos até o fim. Um abraço, fé e força. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.